Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do serviço. Hoje é um grande prazer aí que eu recebo minha grande amiga Patrícia Mello. Patrícia, nós já nos conhecemos há alguns anos, acho que a primeira vez que nós nos encontramos foi num congresso americano de terapia intensiva, quando aparece ali aquela piauiense que eu achava que estava perdida lá e que estava perdida era eu, né? Na época, na época da Pátria nos Estados Unidos. E pouco antes de voltar para o Brasil, depois da sua formação em terapia intensiva nos Estados Unidos. A Patrícia de Teresina é uma grande liderança da nossa especialidade lá. Hoje a Patrícia é a presidente eleita da AMIB, vai ser a nossa próxima presidente aí, a partir de 2024. E um prazer que ela tenha aceito o convite para falar para nós hoje sobre lactato arterial, como interpretar esse importante parâmetro de perfusão tecidual. Paty, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. A tela é sua. Fique à vontade. Obrigada a você pelo convite, Ederlon. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela logo. Tudo bem? Está aparecendo direitinho? Certinho, certinho. Então, vamos falar um pouco sobre... Deixa eu só minimizar aqui para mim poder. Pronto. Vamos falar um pouco sobre lactato, como interpretar. Opa, não está conseguindo passar. Pronto, foi lá. Então, o lactato, ele foi descrito em 1780 e associado com algo negativo, né? Ele tem, assim, um karma de ser associado com algo negativo. Então, no leite estragado foi onde ele foi primeiramente descrito. Depois foi identificado em altas concentrações no músculo de Alces, e depois, já em 1843, ele foi descrito em uma paciente que foi em altos níveis, em uma paciente que foi a óbito por sepse puerperal, ou seja, no choque séptico. Em 1858, foi identificado no sangue de um paciente vivo com leucemia. Em 1891, numa situação de isquemia, por interrupção de fluxo sanguíneo aos músculos. E em 1907, houve a descrição dele relacionada à contração muscular que acompanhava da formação do ácido lático, sendo removido aerobicamente a uma velocidade que dependia da exposição do oxigênio. E a via glicolítica só foi descrita em 1940. Mas a verdade é que a reputação do lactato sempre foi ruim. E realmente ele faz por onde, né? Porque ele más companhias. Ele está sempre associado à inflamação, à hipoperfusão, à acidose, à disóxia celular. Então, parece que ele fez por merecer, né? E, pela visão de muitos, ele aparentemente é um produto inútil do metabolismo. O lactato e a acidose lática são, sem dúvidas, marcadores importantes da hipóxia tecidual, dos quadros de hipoperfusão, mas nem sempre significa que a hipoperfusão ou a hipóxia é a causa da elevação de seu nível. E para nós que lidamos com pacientes graves, que com frequência têm alteração dessas taxas, é de extrema importância compreender o diagnóstico diferencial e como interpretar os níveis de lactato em nossos pacientes, pois conclusões errôneas podem levar a intervenções terapêuticas inadequadas. Então, é um produto da glicólise, todo mundo lembra do ciclo de Krebs, e que na vigência do oxigênio, ele vai gerar ATP. E na ausência de oxigênio, ele vai transcorrer outra via e vai gerar lactato. Uma vez a hipóxia sendo resolvida, o metabolismo aeróbico é restaurado e a via aeróbica do ciclo de Krebs volta a prevalecer. No entanto, será que sem anaerobiose o lactato pode ser produzido? Sim. Qualquer situação que exija muito, que tenha muito estímulo para adentrar essa via, pode exaurir
a PDH, e uma parte desse estímulo de ativação dessa via pode ir para a produção de lactato, mesmo sem estar num ambiente de anaerobiose. Então, se a produção de piruvato, PDH, for maior do que a oxidação, ela leva ao aumento da formação de lactato, mesmo na ausência de anaerobiose. Então, qualquer coisa que aumente a glicólise pode aumentar a lactatemia, já que a via de oxidação do piruvato pode ficar sobrecarregada. Não é só metabolismo anaeróbico que aumenta lactato. E no nosso meio é extremamente comum situações que exaurem essa via, como, por exemplo, o próprio estresse fisiológico, que deflagra a liberação de catecolaminas, e o uso de drogas vasoativas comumente utilizadas certamente vão aumentar a produção de lactato. Além disso, tem trabalhos que mostram que pacientes que estavam em uso de beta-bloqueador podem ter essa resposta amortecida na produção de lactato, nas situações em que usualmente ela ocorreria de forma mais exuberante. Então, os níveis basais, eles são em torno de 0,5 a 1 milimol por litro, e a hiperlactatemia acima de 2. Pequenas elevações de 2 a 4 podem não ter acidose concomitante, mas níveis acima de 4, de 5, em geral, vão levar a pH menor do que 7,35. E nós sempre teremos que ponderar o que está acontecendo para que esses valores subam, se tem algo impactando no aumento da produção ou na diminuição do clearance dessa substância. E precisamos entender que a produção basal de lactato, ela difere de um órgão para o outro. Então, as hemácias, por exemplo, que não têm mitocôndrias, elas são produtoras de lactato. Os pulmões, quando estão inflamados, também respondem por uma produção aumentada de lactato. Mas, certamente, no nosso meio, em especial, até prova em contrário, a hipóxia tecidual, a hipoperfusão tecidual será a culpada da elevação dos níveis de lactato. E essa curva, bastante conhecida por todos nós, mostra que, à medida em que você chega no DO2 crítico e que o consumo passa a ser dependente da oferta, a gente observa também a elevação progressiva dos níveis de lactato. No entanto, a produção de catecolamina, ela se relaciona diretamente à produção de lactato, através da interação nos receptores beta-adrenérgicos, a ativação das bombas de sódio e potássio, com a ativação da via glicolítica, invariavelmente vai haver estímulo para a elevação de lactato. Esse estudo bem antigo de fisiologia, ainda em 1996, feito pelo Bellomo, pelo Pinsky, onde eles induziram uma sepse em cachorros e colocaram probes, né, na porta da veia hepática, renal, femoral, e começaram a observar o nível de lactato que entrava e que saía desses órgãos na vigência de um quadro de endotoxemia. Ele elucidou muita coisa a respeito dessa correlação da elevação do lactato em pacientes sépticos. E já evidenciava nessa época, já nos ensinava que não necessariamente o lactato elevado nessas situações de endotoxemia se relacionava apenas às situações de hipóxia e de anaerobiose. Então, o que eles observaram? Que no pulmão, mesmo sem que aquele pulmão tivesse passando por uma situação de DO2, de hipoperfusão, de hipóxia, existia muita produção de lactato. E associaram isso à endotoxina sendo a causa do estímulo para essa produção. Eles observaram que não existia relação entre hipóxia, entre o delivery de oxigênio e a saída de lactato de vários órgãos, mostrando que a gente precisa compreender que existem outros mecanismos envolvidos na produção de lactato nesses pacientes. Houve uma relação entre o consumo de oxigênio e o uptake de lactato em 2 órgãos especificamente, no rim e no intestino. Ou seja, estava havendo consumo de energia naqueles 2 órgãos e eles consumiram mais lactato do que os outros, sugerindo que o lactato estava entrando naquele órgão com outra finalidade, ou seja, com a finalidade possível de ser um combustível útil e importante do estresse celular, e não apenas uma via de saída do metabolismo, né?
e, obviamente, já confirmava que era um marcador sensível, apesar específico da presença de estresse celular. Então, Debaquet também, nessa época, ainda 1996, reforçava isso, mostrando que existia um aumento da produção de lactato nos pulmões quando tinha injúria pulmonar aguda, e que isso não acontecia, por exemplo, num edema agudo hipervolêmico, ou seja, na presença de um quadro inflamatório exuberante, de muita endotoxina, existe esse estímulo para a produção de lactato independente da hipóxia. Outro trabalho também já bem antigo, também relacionado a essa fisiologia e a forma de gerar lactato, mostrava em pacientes sépticos estáveis esse aumento importante no lactato relacionado diretamente ao aumento do turnover da glicose. Então, existe uma produção de glicose 4 vezes maior em séptico do que em involuntários, e o processo inflamatório aumentando essa disponibilidade e acelerando a glicólise aeróbica como fonte de lactato. E uma outra forma é a produzida diretamente nos leucócitos, em especial quando eles são expostos a endotoxinas, né? Então, a inflamação esse é o estímulo nessas situações. Portanto, sem dúvida alguma, para nós, a principal causa de elevação do lactato é a hipóxia e a hipoperfusão tecidual. Mas não podemos esquecer que, frequentemente, o estímulo adrenérgico, quer seja fisiológico, fisiopatológico ou por drogas vasoativas, é importante, beta-bloqueadores no sentido oposto, e também as situações de inflamação. As endotoxinas podem inibir a PDH, desviando a via para o outro lado, os processos inflamatórios importantes, a produção através de leucócitos e pelos pulmões inflamados. Bem descrito, a hiperlactatemia pós-convulsão, em geral, ela é clareada em 1 hora, pelo menos já 50%. O déficit de tiamina, por ser um cofator do PDH, é outra causa importante, asma severa com alcalose e, obviamente, diminuição do clearance, por exemplo, no caso de uma insuficiência hepática fulminante, e ainda as intoxicações que impedem a utilização do oxigênio no ciclo de Krebs, como a intoxicação por cianeto, a metformina e alguns antirretrovirais. Então, além dessas causas de endotoxina, de via glicolítica, uma outra coisa que é importante lembrar, que já pincelei aqui para vocês no estudo de fisiologia lá para trás, esse papel, esse novo paradigma da gente enxergar o lactato como um possível substrato, né, em situações que pode resgatar, inclusive, energia para órgãos que estão sofrendo hipóxia tecidual. Então, ele não deve ser visto simplesmente como um produto inútil do metabolismo, e sim com a possibilidade dele ser um combustível essencial para situações de estresse clínico. Então, o lactato aparentemente é um importante intermediário em inúmeros processos metabólicos e talvez seja um mediador do redox state entre vários compartimentos, tanto dentro da célula como entre uma célula e outra. Bom, então, quem clareia o lactato? Esse clareamento do lactato, a eliminação do lactato, o metabolismo dele passa pelo fígado, pelos rins e pelos músculos. E as situações que levam a hipofluxo ou disfunção hepático-renal, ou as situações de disponibilidade de oxigênio e de glicose, ou alterações extremas de pH, podem interferir nesse clearance de lactato. Então, pacientes que estão chocados, que têm sepsis, eles podem ter o clareamento do lactato retardado. Uma situação, por exemplo, de intoxicação por paracetamol pode ter o clareamento de lactato retardado. Mas, apesar da gente sempre associar, por exemplo, quadros de insuficiência hepática, é porque esse paciente é hepatopata, ele está com insuficiência hepática, por isso que ele está com esse lactato alto. Claro que a gente tem que pensar nessa possibilidade. Mas, surpreendentemente, pacientes, por exemplo, com cirrose estável, pacientes em pós-operatório de hepatectomia, em geral, eles têm lactato normal. E o lactato estando alto aí, a primeira hipótese, a primeira situação que a gente tem a obrigação de descartar, segue sendo hipóxia e hipoperfusão tecidual.
Então, qual a importância clínica do lactato? Como que eu devo utilizar? Qual a importância dele como prognóstico? Pode ele ser usado como metaterapêutica? Bom, algumas coisas nós não temos dúvidas. Como o valor preditivo do lactato. O lactato alto é ruim, ele faz por onde merecer essa má reputação. São inúmeros estudos comprovando a associação de níveis de lactato elevado ou o não clareamento de lactato com mortalidade. O prolongamento do clearance de lactato ele é associado com mortalidade, por exemplo, esse estudo aqui, que foi retrospectivo, ainda já 20 anos atrás a gente já sabia disso. Pacientes que não normalizam, que não clareiam lactato, 100% de mortalidade. Enquanto que os pacientes que clareiam totalmente em menos de 12 horas, a mortalidade é de 4%. Então, sem dúvida alguma, o clareamento de lactato é um preditor independente de mortalidade. E esse clareamento precoce, ele é associado com um desfecho melhor na sepse e no choque séptico. Então, com 6 horas de clareamento, está associado a melhores desfechos. Isso aqui ainda de 2004. Então, aqui a gente observa que um clareamento maior ou igual a 10%, aqui na linha tracejada, é visivelmente, estatisticamente significativo. A gente vê as duas perninhas aqui da curva bem separada, associada a uma melhor sobrevida, né? Então, tem uma relação inversa com a mortalidade. Mortalidade cai aproximadamente 11% para cada 10% de aumento no clearance de lactato. Esse estudo foi interessante ainda em 2007, porque eles estudaram que sinal vital e bem o lactato seria um preditor mais fidedigno de gravidade, de desfecho ruim. E o lactato foi um preditor mais importante e independente de mortalidade do que os outros sinais vitais. Uma elevação do lactato de 2,5 a 4, o risco de morte aumenta em 2,2. Um lactato acima de 4 aumenta o risco em 7,1. Então, é bem importante, ao ponto de que o Ian Barker e o Jansen escreveram um editorial e colocaram no título: nem precisamos mais olhar para os sinais vitais, basta olhar para o lactato. Claro que a gente não vai deixar de olhar para os sinais vitais, mas chamando a atenção da importância do lactato no momento de chegada para predizer gravidade. Nesse estudo prospectivo observacional, 2008, o lactato era feito ainda na ambulância, lactato capilar venoso no dispositivo portátil. E ainda assim, os níveis de lactato foram melhores preditores de prognóstico do que os sinais vitais. Então, esse estudo do Jornal de Trauma de 2009, de muitos outros, tem uma revisão que foi publicada pelo Vansan, até com o Lúcio Couto, que é da Bahia, e eles fizeram um artigo de revisão, né, com relação a essa cinética do lactato, e basicamente esse trabalho é o único que mostra que só no choque séptico, de acordo com aqui, o clareamento do lactato estava associado a um melhor desfecho. O outro grupo que eles analisaram aqui foi um grupo que tinha diminuição de débito cardíaco, choque hemorrágico. Mas mesmo os autores, naquela época, em 2009, julgaram que esse resultado foi obtido porque os pacientes já tinham chegado com uma situação de reversibilidade na UTI, né? Então, aqui a gente vê que e você vê que mesmo eles, houve os que não sobreviveram, que estão aqui em cima, né, versus o que sobreviveram, a gente observa que o que sobreviveu clareou mais o lactato do que na sepsis, só que aqui a gente vê nitidamente que foi estatisticamente significativo e aqui não foi estatisticamente significativo. A outra coisa é a área, né, abaixo da curva ROC, que aumentou aqui na sepse e que diminuiu nos choques hemorrágicos. Então, quanto maior a área abaixo da curva ROC, maior o valor prognóstico do teste, né? Então, no caso desse estudo, a redução do lactato em 24 horas foi associada à diminuição de mortalidade apenas nos sépticos, e de muitos trabalhos, esse é o único que mostra isso. Então, o lactato ele é associado com mortalidade na sepse severa, independente da presença de falência orgânica e de choque. Então, aqui nesse trabalho, 830 pacientes,
os níveis de lactato intermediário e alto, tá? Tanto nos não chocados como nos chocados, eles se mostraram como preditores independentes de disfunção orgânica e de choque. Aí esse grupo se reuniu e fez um trabalho em 3 centros, e o objetivo deles era observar se o clearance de lactato tinha associação com a sobrevida de pacientes com sepse e se tinha concordância com os níveis de saturação venosa durante a ressuscitação precoce. Usaram um protocolo similar ao que era usado de EGDT do Rivers. O que eles observaram foi que os pacientes, eles davam a saturação venosa de oxigênio, subia para cima de 70%, mas 80% desses pacientes, próximo de 80%, não tinham clareado o lactato. E que esses pacientes que não clarearam o lactato, tá aqui tracejadinho, tinham sobrevida menor do que os que clarearam. Ou seja, corrigiu a saturação venosa, mas não clareou o lactato, o prognóstico, o desfecho vai ser pior, né? E com odds ratio de 4,9. Os que não clarearam lactato, mesmo consertando a saturação venosa central, esse índice foi um preditor independente de mortalidade com odds ratio de 4,9, que é bem importante. Então, começaram a surgir trabalhos de pensar no lactato como uma meta terapêutica. Na verdade, esse aqui é bem antigo, foi até antes desses outros trabalhos de 2007, 2009 surgirem. Lá para trás, já com o Juca Takala aqui, em pacientes de cirurgia cardíaca, 400 pacientes, foi um estudo prospectivo, randomizado, e eles fizeram um estudo guiando por metas, tentando levar uma saturação venosa mista para cima de 70 e normalizar o lactato. E eles observaram que diminuía o tempo de internação hospitalar e diminuía a morbidade. Mas foi a partir desses outros 2 estudos, ambos publicados em 2010, que a ideia ganhou um pouco mais de força. Um pelo grupo do Alan Jones, que foi o mesmo grupo do estudo anterior que a gente falou, e o outro do Jansen e do Ian Baker, ambos publicados em 2010. Então, o do Jones foi um estudo multicêntrico, randomizado, de não inferioridade da saturação venosa central versus clarear lactato em pelo menos 10% em 6 horas. Então, eles usavam o mesmo algoritmo da fluido para subir PVC, da vasopressor para subir PAM, da dobutamina, o concentrado de hemácias para subir saturação venosa central, mas no grupo onde a meta era clarear o lactato em pelo menos 10% em 6 horas, eles não monitoravam a saturação venosa central, era substituído pela meta do lactato. E o resultado, na verdade, foi negativo, não houve diferença estatisticamente significativa, mas houve uma tendência de menor mortalidade no grupo do lactato, 17% versus 22%, mas não estatisticamente significativo. E o do grupo do Ian Baker, foram 350 pacientes, um lactato acima de 3, independente da razão pela qual ele estava com esse lactato, e a meta deles foi diminuir o lactato em pelo menos 20% a cada 2 horas, por 8 horas, que era o período de intervenção do estudo. E o grupo controle não aferia o lactato. Então, no grupo não controle, usava o uso combinado de saturação venosa central e de lactato. E, de novo, aqui houve um resultado favorável a monitorar o lactato, em termos de sobrevida, quando foi corrigido os dados para fatores pré-definidos, né? Então, quando você corrigiu os dados para fator de risco pré-definido, aí você observa que olhar para o lactato junto com a saturação venosa central foi associado com diminuição de falência de órgãos e do uso de recursos hospitalares. E aí, já em 2019, teve o Andromeda Shock, um estudo bem mais recente, e ele olhou para a comparação entre ter os níveis de lactato ou perfusão tecidual periférica, né, olhando refil capilar igual ou inferior a 3 segundos, como uma estratégia terapêutica, de metaterapêutica,
E, de novo, o estudo foi negativo, não houve diferença entre as duas estratégias, mas houve uma tendência de melhor sobrevida no grupo que não usou o lactato como meta terapêutica. Aí a intenção deles era clarear em 20% a cada 2 horas, também por 8 horas. Então, o grupo que usou só o refil capilar, eles ficaram com balanço hídrico menos positivo e a recuperação foi mais rápida da disfunção orgânica. Tem ainda alguns estudos chineses, tem 2 aí que eu não consegui nem puxar, e tem também meta-análises que juntam esses estudos chineses com o do Ian Baker, que sugere benefício na estratégia, né? Essa aqui é uma outra meta-análise, e todos eles basicamente reforçam o fato da dificuldade de fazer meta-análise com esses estudos, por conta da heterogeneidade da população. É realmente de chegar a uma conclusão mais definitiva sobre isso. Mas fato é que, por exemplo, o Sepsis Surviving Campaign, agora de 2021, de outubro de 2021, ele deixou aqui na recomendação, por exemplo, de sepse, né? Para adultos suspeitos de ter sepse, nós sugerimos medir lactato. O nível de evidência é fraca e a qualidade da evidência é baixa. O nível da recomendação é fraco e a qualidade é baixa. E aqui ele diz, para adultos com sepse ou choque séptico, nós sugerimos guiar a ressuscitação para diminuir o nível de lactato em pacientes com nível elevado de lactato, ao invés de não usar lactato. Mas também o nível de evidência é fraca, a recomendação é fraca e o nível de qualidade da evidência é baixo. Então, assim, nenhum de nós duvida de que ter níveis altos é uma coisa ruim e que quando ele clareia é uma coisa boa, mas devido ao fato mesmo desse clareamento do lactato, não ser uma coisa que muda a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, eu preciso pelo menos de 1 hora ou 2 para avaliar isso, em decisões mais dinâmicas num paciente muito estável, ela pode realmente não ser muito útil. Mas certamente a gente já sabe que a gente precisa olhar para o lactato quando o paciente chega, precisa olhar para ele de forma seriada e incorporar o que a gente encontra nele na nossa decisão clínica. E só tem uma forma da gente utilizar essa informação de forma correta, integrando essas informações do lactato com as demais informações. Então, por exemplo, um exemplo de algoritmo. Se você tem um paciente que tem um lactato elevado, você deve se perguntar se tem alguma outra causa, né, para essa possibilidade desse lactato elevado. Se não tem, você deve buscar se existe algum outro marcador de hipoperfusão também alterado, porque o mais provável, se é realmente essa causa, é que, de fato, você tenha outro marcador de hipoperfusão. Se tiver, confirma a etiologia mais provável de hipóxia tecidual para essa hiperlactatemia. E aí você deve ter medidas para melhorar essa perfusão e acompanhar o clareamento do lactato. Por outro lado, se a saturação venosa, por exemplo, está normal e o paciente tem perfusão normal, você deve considerar, talvez, avaliar o delta CO2 e ver se o que está faltando é uma outra medida e não de aumentar fluxo via volemia, via fluido, né? E pensar em intervir a nível de débito cardíaco, de uso de um inotrópico, por exemplo. Então, se você tem um delta gap elevado, acima de 6, um gap de CO2, você pode pensar em fazer, por exemplo, dobutamina, e aí você vai observar o que acontece com o lactato e deverá melhorar. Se, por outro lado, você não encontrar também um delta CO2 que sinalize um baixo débito, você deve reavaliar o lactato em 1 ou 2 horas e ativamente fazer busca ativa das outras possíveis causas de hiperlactatemia. Houve uma convulsão? Será que tem uma isquemia hepática, uma isquemia intestinal, cetacidose diabética, alguma droga, metformina, nipride, alguma intoxicação por monóxido de carbono, por cianeto, um linfoma, leucemia, né? Então, pensar em outras causas. Uma outra forma de olhar para o lactato, sempre junto com a saturação venosa, é observar o estágio que ele está de progressão no choque.
E de acordo com o que você vê nas duas variáveis, você identificar em que ele está. Então, normalmente, quando o processo de sepse, choque séptico, começa a se instalar, que você está ainda naquela fase dependente, né? Você tem uma saturação venosa baixa e o lactato sobe. E muitas vezes esse paciente ainda está muito bem, porque ele está compensando com a extração, com o aumento da extração de oxigênio. São pacientes que já têm uma mortalidade elevada, que vai de 15% a 23%, é o paciente que muitas vezes a gente chama de choque críptico, porque aparentemente ele está bem, e esses pacientes muitas vezes vão dar emergência para o andar, porque o médico não identifica a gravidade. Então, se ele dosa o lactato ali naquele momento, ele vai enxergar a gravidade e não mandar esse paciente para o andar, né? É a fase inicial. Na sequência, se ele recebe uma ressuscitação volêmica adequada, se ele responde a essas intervenções, ele vai melhorar a pressão, e aí ele entra numa fase onde ele vai ter saturação venosa normal e lactato normal. E aí, na sequência, se ele não responde, apesar de você aumentar o delivery de oxigênio, ele não responde, ele permanece com sinais de hipóxia tecidual, aí esses pacientes passam a ter uma mortalidade já maior do que 40%, e nessa fase eles têm lactato alto e saturação venosa baixa. Ele não foi responsivo às primeiras medidas de ressuscitação. E na fase mais terminal, a saturação venosa já é alta, porque ele já está naquela fase de não conseguir extrair, né? Então, ele tem o oxigênio, mas não consegue utilizar, já está na fase de hipóxia citopática, e o lactato está elevado, e são pacientes que têm mortalidade acima de 50%. Então, o uso correto pode nos ajudar no diagnóstico e na decisão terapêutica, mas é preciso que a gente incorpore a interpretação do lactato a outras variáveis de perfusão e ao próprio quadro clínico e comorbidades do paciente. A avaliação seriada, ela sinaliza se nós estamos no caminho correto de ressuscitação do paciente. O aumento de lactato na presença de um cenário de hipoperfusão, especialmente na presença de outros marcadores de hiperfusão, ele confirma, de certa forma, que a etiologia daquele aumento do lactato é hipoperfusão. Mas a gente tem que ter cuidado na interpretação, né, do nível elevado de lactato, se não houver a presença de outros marcadores elevados ou se já tiverem passado 8 horas de tratamento. Então, as principais preocupações que a gente tem que ter em não interpretar de forma errada a elevação do lactato é não confundir um lactato alto sempre com um quadro infeccioso. O uso no screening de sepse, de lactato, o lactato alto então é sepse, sem o raciocínio adequado da situação como um todo, pode levar a um uso desnecessário e excessivo de antibiótico de largo espectro, que é péssimo. E a outra coisa que é pior, lactato alto, por muito tempo, muitas pessoas dizem, o lactato alto, eu tenho que dar volume. Lactato alto pode até ser sinônimo de hipoperfusão, mas não é sinônimo de que o que ele precisa é de fluido e muito menos de que ele seja fluido responsivo. Então, titular fluido com meta de clareamento de lactato pode levar, sem dúvida alguma, a uma ressuscitação volêmica mais agressiva do que o necessário. Então, o primeiro passo é não tratar o lactato, ou não tratar só o lactato, tratar o paciente sempre, né? Interpretando o que é que de fato está acontecendo. Analise, interprete, procure as causas e corrija o que for possível. Sempre pensar em hipoperfusão, vá atrás dela, identifique e trate. Mas não faça isso baseando-se apenas no lactato. Considere sempre outras razões para essa elevação do lactato. Inflamação excessiva, algum foco oculto, reveja a lista de drogas, como está a função hepática, renal, poderia ter um linfoma. E, independente do mecanismo, lactato alto sempre vai sinalizar problema. Alto na admissão, ou subindo, ou sem clarear, está associado a pior prognóstico. Clareou, nas primeiras 6 horas, maravilhoso. Nas primeiras 12, está de bom tamanho. Nas primeiras 24 horas, melhora o prognóstico. A gente quer que ele clareie. E é melhor preditor do que o piruvato, ou que a relação lactato-piruvato. E isso mostra para a gente que o seu valor prognóstico não está associado somente à hipóxia e hipoperfusão.
Ele é um marcador de alterações metabólicas de estresse fisiológico severo e de risco de morte. E acompanhar a variabilidade e o tempo de clareamento para o prognóstico é também extremamente importante. Assim como todos os outros marcadores de perfusão, todos os outros números que a gente monitora na UTI, a gente tem que esquecer um pouco os números absolutos, os resultados ditos normais e a doença, e olhar mais para a tendência dos números, para a adequação dos resultados para aquele momento do paciente e para o paciente propriamente dito. Ao invés de falar em estratégias agressivas ou restritivas, começar a falar mais em otimização, estar atento para a responsividade, ter bom senso e estar atento ao timing daquele momento que você está avaliando o paciente, qual a fisiopatologia mais provável dele estar vivendo, né? O Mervyn Singh gosta de dizer que a gente deveria chamar sucesso renal ou oligúria quando você está num choque hemorrágico e não falência renal, porque se você perdeu 3 litros, você tem mesmo que reter líquido. Então, é sucesso renal fazer oligúria, né? E falência múltipla de órgãos, a gente talvez deva chamar sucesso múltiplo de órgãos, porque é um mecanismo de defesa do organismo, hibernar ali um pouco para sobreviver. Só que nós ainda não descobrimos como tirar ele desse estágio de hibernação, né, da dita famosa falência múltipla de órgãos. Enquanto a gente não descobre isso, a gente fica chamando de falência e não de sucesso. Então, o lactato, apesar da má reputação que ele tem e de fato, ele se associar a muita coisa ruim, ele pode ser também algo que está tentando salvar a pátria, tentando ajudar as células e funcionando também como um substrato de resgate energético para esses pacientes, né? E assim temos que ser nós, intensivistas, à beira de leito, prontos para fazer reavaliação contínua e integração de tudo que a gente encontra naquele paciente, e talvez com essa compreensão, né, de que o excesso de lactato pode ser, sim, sinônimo de disfunção mitocondrial e de terminalidade, mas também pode ainda sinalizar que, se ele está alto, ele foi recentemente produzido, e se ele foi recentemente produzido, ainda tem célula viável. Pode sinalizar a última chance, né, que ainda existe alguma chance da gente resgatar esse paciente antes de que as coisas se tornem francamente irreversíveis. As doenças são muito antigas e nada ou quase nada muda sobre elas, mas a forma como nós mudamos, como nós aprendemos a reconhecer o que antes era imperceptível, pode transformar muito do que a gente vai fazer na beira de leito. Muito obrigada pela atenção, e era isso. Parabéns, Pátia, aí pela excelente apresentação. Acho que foi uma bela revisão aí acerca do lactato, da sua importância aí na avaliação da perfusão tecidual. Acho que a gente tem bastante material aí para discutir. Fica aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí, Patrícia, deixa eu te fazer Você falou sobre isso, mas eu queria que você desse uma estressada de novo no assunto, um pouco da cinética do lactato, né? A gente até teria tecnologia para medir lactato contínuo, mas isso não faz muito sentido. E eu acho que é importante o pessoal se ligar um pouquinho nessa cinética também, para poder até interpretar. Então, existe sim devices que você pode medir o lactato de forma contínua. Acontece que esse clareamento ele é lento, né? Por exemplo, mesmo na crise convulsiva, que é algo onde está tudo funcionando muito bem, teoricamente, fígado, rim, você clareia em torno de 50% do lactato produzido em 1 hora. E na maioria das vezes, você vai demorar em torno de 2 horas para ter a janela de oportunidade para você observar que houve uma queda importante, por exemplo, de pelo menos 10% ou 20%. E são poucos os estudos que têm tentando avaliar de quanto em quanto tempo seria importante fazer isso. Um dos estudos chineses, que eu não detalhei aqui,
ele pegou 2 grupos e ele analisou, ele tinha como meta em um clarear 10% e o outro clarear 30% em 2 horas. E o que ele tentou clarear 30% em 2 horas teve um desfecho melhor do que o de 10%. Mas veja bem, é 2 horas, então não tem muito sentido a gente monitorar o lactato de forma contínua, exatamente por causa dessa demora. Então, o que se recomenda, mesmo diante de pouca literatura, é que a gente cheque isso a cada 1 ou 2 horas, isso está provavelmente suficiente, né? Nas primeiras 6 a 8 horas é o que se tem feito, né? E ainda tem mais um detalhe, é que às vezes você não tem como dosar, está em um ambiente que não tem como dosar lactato. Infelizmente, muitos lugares do Brasil você não consegue ter no interior uma gasometria ou um lactato, né? E às vezes você tem que mandar para outra instituição para fazer. Então, se você só consegue fazer com um intervalo de 6 horas, está valendo. De 8 horas, está valendo. Porque é o que precisa ser feito, né? Mas não tem necessidade de monitorização contínua. Pelo menos não tem nada que indique isso, né? E essa questão do clareamento lentificado, que a gente pensa, às vezes, a disfunção hepática, não, o estado de choque mesmo, de sepse, de inflamação, pode estar mais associado a esse retardo no clareamento, apesar do fígado ser um órgão importante nesse sentido. Como eu disse, não se observa com frequência, mesmo paciente cirrótico, paciente em pós-operatório de hepatectomia, eles têm um lactato ok, eles conseguem clarear direitinho. Ok. Obrigado, Patrícia. Patrícia, você chegou até a comentar um estudo antigo, mas interessante, onde se monitorizou lactato na entrada e saída de diferentes órgãos, né? Mas uma dúvida que sempre o pessoal traz é a questão de medir o lactato arterial, o lactato venoso periférico ou venoso central. Eu queria que você comentasse um pouquinho acerca dos cuidados que a gente tem que tomar acerca do local de onde você está obtendo a amostra aí para medir o lactato. A questão é que se você pega periférico, você vai estar avaliando de uma forma regional aquele dado. Então, no caso de uma hemodinâmica global, ele perde o sentido para a gente. Então, realmente não faz sentido. Você pegar um lactato venoso no braço, você vai... É diferente de você... No estudo antigo, ele estava avaliando o que acontecia órgão a órgão. Mas num paciente como o nosso, que está chocado, que tem hipoperfusão, né, global, se você olha setorizado, você não vai conseguir ter a informação que você precisa. É um marcador global de perfusão e não regional. Perfeito. Pessoal, nenhuma dúvida? Ninguém quer acrescentar em algum comentário? Sempre perguntam, né, às vezes, a questão do ringue lactato. Né? Tem muita gente que também tem a visão equivocada de que ringue lactato pode agravar a acidose lática. E, de fato, se você for dar um volume excessivo, pode causar isso, mas pequenas quantidades é como um grão de areia numa duna, né? Como as pessoas têm medo, às vezes, de dar uma ampola de glicose para um diabético, né? Se ele está com cetoacidose diabética, se você tem um diabético que você não tem como ter glicemia capilar e você fizer 5 ampolas de glicose, você não vai matar essa pessoa, mesmo que ela esteja em cetoacidose diabética. Mas se ele tiver em hipoglicemia, você salva. Então, a mesma coisa, o ringue lactato, ele é metabolizado e não vai elevar os níveis de lactato, a não ser infusões excessivas, né? Ok. Que é outra coisa também que sempre se pergunta, né? Luciano, você levantou a mão aí, pode fazer seu comentário, sua pergunta. Bom, doutora Patrícia, parabéns pela aula, uma revisão bastante boa do ponto de vista prático. Eu tenho 2 perguntas que têm um alcance talvez um pouco longo, mas são bem curtas. A primeira, em relação à produção. Falou muito bem em relação ao aproveitamento do lactato enquanto resíduo, né?
O lactato é um resíduo de primeira ordem, um resíduo, vamos chamar o lixo agudo, né? Enquanto que os ácidos, os cetoácidos são os lixos que são aproveitados no longo prazo, né? Tanto que a gente vê pacientes aí sobrevivendo depois de terremotos, etc., porque estão queimando o cetoácido, né? O segundo é a dosagem. A dosagem é um problema, por quê? Porque quando a gente tira o sangue da circulação, a hemácia inverte o padrão do metabolismo, né? Ela passa a fazer um metabolismo glicolítico muito mais intenso, né? A gente sabe que a hemácia tem um metabolismo específico, que é o chute hexose monofosfato, né? Esse chute só existe na hemácia e no músculo, né? E ela começa a fazer glicólise. Então, se demorar para levar o sangue, aumenta o lactato, porque justamente gera mais lactato pelo metabolismo glicolítico, né? Então, são essas duas questões que eu acho que talvez você consiga desenvolver bastante as ideias. Foram excelentes mesmo do ponto de revisão, né? Primeiro, claro, a produção e o aproveitamento do resíduo, né? E o segundo, claro, o como fazer a dosagem com confiança. Aquele lactato que fica esperando meia hora para ser levado para o laboratório, estourado, né? Então, por favor. Muito obrigado. Esse é que é o grande problema, e por isso que a gente precisa saber interpretar, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, tem hospitais que você manda para outro hospital a gasimetria com lactato. Então, o quanto você vai poder acreditar no valor, não só do lactato, mas dos valores da gasimetria mesmo, né? Bolinha de ar, alterando aqueles valores. Então, o ideal é que a gente tenha aparelho de gasimetria no pronto-socorro. Eu costumo dizer que não deveria nem ser chamado de UPA ou de unidade de emergência ou uma unidade de terapia intensiva se você não tem um gasômetro com dosagem de lactato disponível ali à beira de leito. Então, realmente é imprevisível o tipo de distorção que pode acontecer. Então, se você precisa lançar a mão desse tipo de situação, quando você recebe o resultado, você tem que integrar aquilo no raciocínio clínico, se você vai poder acreditar naquele valor ou não. Porque o que você falou é a minha realidade aqui no Piauí. Muitas vezes a gente... não, pode mandar para tal lugar, mas aí você não confia mais no resultado. Então, você mesmo já apontou a questão que é uma limitação real no nosso país, em muitos lugares, né? Aqui no meu estado, é real, infelizmente, né? Não dá para acreditar. Confiar no resultado. A Mônica colocou aqui uma pergunta. Então, a ideia para que você tenha uma avaliação da perfusão sistêmica é você considerar o lactato arterial. Acho que é isso, né, Patrícia? Isso. Perfeito. Bom, a Patrícia chamou a atenção para a importância do lactato como marcador de prognóstico. Um lactato alto inicial já indica isso, a demora para o clareamento do lactato idem. Chamou a atenção para a utilização do lactato como marcador de ressuscitação, enfim, ressaltando aí a importância do lactato. E eu acho que também é muito importante insistir na coisa de que a avaliação de perfusão adequada envolve a necessidade de você considerar marcadores também, né? Hoje não se considera olhar para o fluxo apenas sem olhar para a perfusão, né, Patrícia? Então, o lactato tem essa utilidade importante também, né? A melhor forma realmente é de integrar as informações. Você tem que olhar para lactato junto com saturação venosa, junto com delta CO2, junto com débito cardíaco, e interpretar e olhar para o paciente, ver a situação do paciente, né? A condição clínica, as comorbidades, para poder fazer o raciocínio clínico daquilo que é o que é mais provável de estar causando a alteração, né? É a interpretação conjunta. Não tem outro jeito. Ricardo, você levantou a mão aí? Bom, Patrícia. Oi, Excelente Ricardo. aula. Estava aqui com uma coisinha, mas deu para ver uma boa parte da aula. É muito interessante. Eu sou meio fã do lactato. Tá? Eu acho o lactato é do bem, porque ele fala que alguma coisa está errada. Quem tem que ir atrás de alguma coisa está errada, e muita gente acha, pô, mas o
paciente pode ter hipotensão, não vai ter hipotensão, pode ser um sinal precoce, né? Uma dúvida que tem tido, assim, às vezes até discute com o residente, como que está atualmente a situação do lactato no Survive Sepsis Campaign? Ele começou no Survive Sepsis Campaign em 2013, 3 horas, 6 horas, o índice de lactato. Daí, em 2016, o Quicksofa deu uma diminuída na importância do lactato. Daí, muita discussão, muita controvérsia. A discussão aqui no Brasil foi intensa, né? De números aí foi uma coisa absurdamente grande, né? A discussão. Né? Daí, com Andrômeda, 2019, não, vamos usar a perfusão tecidual, né? Vamos usar a perfusão tecidual, que parece que deixou um pouquinho mais de lado o lactato, agora em 2021, né? Como é que está a questão do lactato, né, em relação ao Sepsis Campaign? Então, eu até mostrei no slide, né, que eles mantiveram a recomendação de olhar para o lactato e de tentar clarear o lactato, mas reforçaram que era uma recomendação fraca, né, e por causa do nível baixo de evidência. Então, assim, eu acho que é importante, principalmente para os residentes, ao pegar uma diretriz, compreender que a diretriz é um bloco de recomendações ali rígido, que procura agrupar o que é o melhor, mas que a gente não pode ter uma visão estrita para aquilo. Por exemplo, coloca-se que no SOFA, né, o score SOFA e tal, para sepsis. Ali no SOFA, você lista 6 disfunções, mas você pode ter disfunção que não está listado lá. Então, para você identificar sepse, você tem um processo infeccioso e você tem disfunção. Se é uma disfunção que não está listada lá, não deixa de ser sepse porque não está lá. Então, por exemplo, um ilho paralítico é uma disfunção do trato gastrointestinal, né? E não está listado teoricamente lá. Foi a mesma discussão que houve com relação ao lactato. Por que não botou lactato? Não botou lactato porque não tinha evidência suficiente para colocar. Então quer dizer que um lactato, que eu não preciso olhar para ele? Porque se ele estiver alto, eu vou dizer, não, mas nem mandaram eu olhar, então ele está alto, eu vou ignorar? De jeito nenhum, né? Então, eu acho que a questão aqui é realmente não negligenciar nada. São pacientes graves e que onde eu vejo que tem fumaça, eu tenho que ir atrás de fogo atrás. É como a história da PVC. Né? Hoje a gente vai nos congressos e muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo PVC não serve para nada, PVC é terrível. Bom, o exame físico também é um péssimo preditor de volemia. Né? Tem trabalhos que mostram lá intensivistas, nefrologistas, cardiologistas avaliando um grupo de pacientes. Um terço vai lá e diz, eu acho que precisa de volume. Um terço vai lá e diz, eu acho que precisa de diurético. Um terço diz, acho que não precisa nem de um nem de outro. Então, conclui-se o quê? Que exame físico não para avaliar a volemia e muito menos fluido responsividade. Ok. Então, nós não vamos mais fazer exame físico? Então, porque o exame físico é ruim para isso, eu não vou incorporar, eu vejo no exame físico, na minha decisão, a mesma coisa é a PVC. Eu tenho que conhecer as limitações do exame físico, as limitações da PVC e incorporar aquilo junto. Agora, se eu pego um paciente que foi esfaqueado, que não tinha comorbidade nenhuma, que está com a PVC de 0, eu não vou acreditar na PVC, com a boca seca, pedindo água, com o pulmão limpo, sem urgência jugular, o exame físico me ajuda e a PVC me ajuda, então não é inútil. Então, a mesma coisa, a gente tem que ter esse senso crítico, essa sensibilidade ao olhar para o paciente e ver aquilo que está descrito na diretriz e entender por que é aquilo que está escrito na diretriz com uma recomendação fraca e compreender aquilo que a gente vai descartar ou utilizar na beira de leito do nosso paciente. Então, acho que, assim, o lactato, não é possível que ele tenha nos enganado, né? Assim, acho que eu, você e Ederlon já tem mais de 20 anos que dosamos lactato na vida. Eu confio no lactato. Eu acho que já teve tempo suficiente para a gente ver realmente o quão útil ele é, o quanto ele é um sinalizador de coisas que a gente precisa olhar e tentar resolver. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí, essa discussão toda do Sepsis Surviving. Acho que é importante você saber exatamente o nível de recomendação e o porquê que tá dessa forma, por que é uma recomendação fraca, mas mais importante do que isso é você entender
de onde vem o lactato, o que ele significa e o que você tem que fazer com a informação dele, né, na beira de leite do teu paciente. Olha, e apesar assim, do evento do ultrassom que veio para ficar realmente, eu acho que a PVC, junto com a saturação venosa e o lactato, são ferramentas essenciais no pronto-socorro à beira-leito. Consegue fazer Exatamente, diagnóstico de rápidos, praticamente fáceis, todo tipo de choque, isso com essas aí, 3 variáveis. É só saber interpretar essa fisiopatologia, né? isso aí. E o Às lactato. vezes também aqui, né? Aqui no interior, às vezes tem as pessoas que dizem assim, eu não tenho uma gasometria, um lactato, mas tem um celular, né? E aí filmam e mostram para a gente, o pé gelado, o rosto motleado. Eu digo, olha, eu não preciso nem da dosagem para saber que está alto. Como é que está a perfusão nesse pé? Né? Como é que está o metabolismo aí, aeróbico, anaeróbico? Então, assim... E o lactato continua sendo indispensável para a definição do choque do choque séptico pelo sepsis 3. Então, isso aí não dá para abrir mão ainda. No choque séptico é um dos critérios e permanece. Né? Ellen, você levantou a mão aí, Ellen? Levantou e baixou? A Suzana aqui faz um comentário acerca da dosagem do lactato a cada 6 horas, as primeiras 24 horas do choque, se segue essa recomendação. Acho que foi um pouco em cima aí do que a gente discutiu há pouco, Patrícia. A Suzana está aí falando sobre a curva de lactato 0, 6, 12, 24 horas do choque. Você está sem som. Desculpa, gente. Estou com uma situação bem aqui, rápido. A Suzana, a Patrícia, estava comentando aqui acerca da curva de lactato durante a ressuscitação, nas primeiras 24 horas do choque, 0, 6, 12, 24 horas, se seguia recomendado isso. Acho que era um pouco do que a gente estava discutindo acerca dos guidelines. Né? O Andrômeda veio um pouquinho para tentar esclarecer, mas acaba confundindo. E às vezes até é importante ressaltar que na metodologia do Andrômeda, a maneira como se avaliava o tempo de enchimento capilar, não é a maneira como todo mundo faz habitualmente, meio nas coxas. Dá bastante trabalho. É mais fácil você medir lactato do que você fazer o tempo de enchimento capilar, como foi feito pela metodologia do Andrômeda. Então, essa é uma coisa que as pessoas, às vezes, ignoram. E, como eu acho que a Patrícia já ressaltou, você tem que juntar as informações, né? E não achar que uma substitui a outra, enfim. É isso aí. Algum comentário mais, alguma pergunta aos residentes, aí, especificamente, alguma dúvida? Patrícia, acho que deu para a gente ter aí uma boa ideia da importância do lactato para a avaliação da perfusão, a importância do lactato para prognóstico, o quanto o lactato pode ajudar na reanimação do paciente. Eu queria agradecer aí pela tua participação e alguma mensagem final aí para o pessoal levar para casa acerca da monitorização do lactato no nosso dia a dia dentro da UTI. Basicamente, a de brigar para ter onde não tiver. É uma ferramenta extremamente útil, barata, mas que, se mal utilizada, também pode dar danos, como tudo na medicina.
Então, ter muito cuidado vou reforçar até uma coisa que eu coloquei na aula, para não confundir, esse paciente está com lactato alto e está com a saturação venosa baixa, ainda uso os dois. Então, eu vou dar fluido para ele. Então, assim, quando você acha esses marcadores elevados, você identifica que tem hipoperfusão. Mas o fato de você identificar que tem hipoperfusão, você tem que identificar qual é a variável que determina a perfusão que você vai precisar intervir. E ela pode ser pré-carga, no caso, volume, e se é fluido responsivo ou não, ela pode ser débito cardíaco, ela pode ser pós-carga. Então, você tem que pensar naquele gráficozinho dos determinantes do delivery de oxigênio, sempre na beira de leito, né? Se é débito cardíaco, que está o problema, ou se é no conteúdo arterial de oxigênio, e qual das variáveis determinantes do conteúdo arterial ou do débito cardíaco que está causando aquela hipoperfusão. E não reagir automaticamente a um valor de um exame laboratorial e infundir fluido ou iniciar drogas sem passar pelo raciocínio clínico da fisiologia que o paciente está vivendo. Então, acho que isso realmente faz a diferença, quando você para ponderar onde está o problema, o que está causando aquela hipoperfusão, você decide melhor. Ok, Patrícia, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de vocês. Boa noite, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tá, um abraço. Tchau, tchau.